Os americanos investiram maciçamente em tecnologia da informação. A internet foi criada por eles, né? Para você ter uma ideia, na minha opinião, a internet é um subproduto de uma política de Estado americano, que obviamente permitiu que tivesse inovação, criatividade, mas dos 13 servidores raiz da internet, que são os que a gente nomeia domínios, então você pode mapear a rede quase toda, 10 estão dentro dos Estados Unidos, sendo que uma parcela deles em agências militares, né? Você estão ali dentro. Quem autentica a internet, os sites, é a VeriSite, que é uma empresa americana. A gestão também é feita a partir dos Estados Unidos. Os principais softwares que nós utilizamos são softwares de empresas norte-americanas utilizadas dentro dos Estados Unidos, de criptografia, inclusive. O conteúdo de tudo que a gente processa dentro da internet, Facebook, Google, está armazenado fisicamente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a NSA trabalha com criptografia, né? O principal mote dela, além de fazer interceptação de comunicações, seja telefônica, correio eletrônico, fluxo de dados dentro da internet, é quebrar a criptografia de um adversário. Por quê? Porque as informações mais relevantes que esse pretenso adversário teria tendem a ser as criptografadas, que são seus segredos, né? Então a NSA trabalha, inclusive já tem documentos desclassificados aí nos Estados Unidos, né, desse lote do Snow, mostrando que eles têm uma rubrica orçamentária só para incidir sobre empresas da área de criptografia e a empresa deixar uma porta para que a agência possa entrar. Os softwares que a gente compra dos Estados Unidos, todos, uma vez que você compilou o software, você não tem acesso ao que está lá dentro. Então eles também podem ter portas ali. Então o governo brasileiro pode comprar uma solução criptográfica fabulosa, mas ele está trafegando numa rede em que predominam os americanos com conteúdo, com estrutura e com uma agência enorme para operar isso. Teria que ser um produto nosso, então. Não só um produto, uma política de repensar a nossa participação na rede, né? Como é que nós participamos no que é internet, né? Como é que os nossos dados vão fluir? Por exemplo, hoje você está na internet, você não tem noção de quando você está dentro do seu país, quando você está fora. Verdade. Então, nós temos que pensar, é muito mais sistêmico do que você pensar, eu vou ter um software que faz criptografia que outro aqui. É óbvio que o governo tem o CEPESC, que é da ABIN, que trabalha com criptografia, que acredito eu devia ser muito pouco utilizado pelo governo, porque todo mundo acha que isso não acontece, né? Então, você pode ter uma solução de curto prazo, que é uma solução criptográfica, que seja nacional, que você tenha um conteúdo. Mas e o meu e-mail? Por que a China... As Forças Armadas chinesas usam software livre, as alemãs, as russas. É porque antes do programa ser compilado, eu posso auditar e ver o que tem lá dentro, né? Agora, nós estamos falando de uma dimensão da espionagem. Numa estrutura igual a americana, que eles têm 16 agências dentro da estrutura da comunidade de inteligência deles. Então você tem organizações que são voltadas para um tipo de coleta. Por exemplo, a NSA coleta centralmente inteligência, o que a gente chama de inteligência de sinais, que é o quê? Comunicação telefônica, por correio eletrônico, tráfego de dados dentro da web, quebra de criptografia, ela é especializada nisso. A NGA, que é a agência deles de informações geoespaciais, ela coleta o quê? Imagem de satélite. Então eles têm hoje um conjunto, e foi inclusive o motivo do primeiro satélite ter sido posto no espaço, é a capacidade de você coletar imagens de áreas que são restritas. Por exemplo, o Brasil está fazendo um projeto no Rio de Janeiro, ele está construindo um dos seus submarinos de um projeto com a França, que vai chegar ao submarino nuclear. Muito provavelmente os americanos têm um conjunto de imagens bastante vasta sobre esses dados, porque eles têm uma agência só para isso, que recebe tanto recurso ou mais que a NSA. Tem outra, que é a parte mais clássica do que seria essa atividade de inteligência, que está associada à espionagem, que a gente vê o 007, que são as fontes humanas. A CIA é a agência americana que lida com isso, que é, por exemplo, a capacidade de você recrutar pessoas dentro do estado adversário, dentro do meio empresarial, para te dar informações privilegiadas ali dentro. Isso. Qual um dos grandes sentidos de você fazer isso? É conjugar fontes, é eu dizer quem vale a pena recrutar aqui, a quem vale a pena subornar, quais são as posições que existem aqui dentro, que vão me trazer não só o que ela está falando externamente, mas o que ela está discutindo dentro do gabinete. Se existe CIA
E qual deles seria mais vulnerável, né? Que aí, E qual deles nessa seria mais observação, qual vulnerável? está mais aberto? Que descobriram até que membros do alto escalão chegaram a utilizar e-mails pessoais para tratar informações de Estado. Aí ficou mais fácil, até E mais do ágil, que isso, né? técnica de recrutamento de uma pessoa começa, às vezes, é um ano antes, né? Às vezes é você fazer com que a pessoa não perceba que existem interesses diferentes. Por exemplo, eu te forneço um curso, esses programas todos que você tem, às vezes, por parte do governo americano, de vá aos Estados Unidos, fique, conheça a área correlata sua, né? Então, e assim por diante. Isso tudo são instrumentos de cooptação em que a pessoa, às vezes, ela não consegue diferenciar os interesses nacionais dela em relação aos interesses de outro Estado. Isso tudo é política pensada, né? O que eu estou falando aqui, eu estou lastreado em cima de documentos classificados americanos, de teóricos da área que trabalharam na área de inteligência e produziram. Não tem nada de teoria da conspiração. É tudo calcado em informação disponível, anterior ao Snowden. Né? Muito anterior ao Snowden. A sociedade civil, o próprio governo, ele tem pouquíssimos especialistas que estão no núcleo da gestão do Estado que entendam como isso funciona. Então, você cria dicotomias para poder trabalhar, né? Por exemplo, o caso da ABIN. Ela, hoje, lida com duas áreas, que é a inteligência, pretensa inteligência externa e inteligência interna. É recomendável? Não. Porque no terreno da inteligência interna, eu tenho obrigação de respeitar a Constituição, as leis, ter autorização judicial. Eu estou lidando com a soberania do meu país e com os cidadãos do meu país. No terreno externo, não que eu defenda esse modelo, mas o modelo que predomina é: eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou defendendo os interesses da minha pátria. Então, por exemplo, a CIA, ela tem um setor de cover actions, existem assassinatos que são submetidos ao presidente formalmente, e a um setor do Congresso americano, ele autoriza assassinato, autoriza ações de subversão, autoriza campanhas de desinformação para você desestabilizar um governo. Isso tudo são feito por essas agências de inteligência. Então, é recomendável que o mesmo indivíduo que opera do lado de fora para defender o país dele e ele faz qualquer coisa, ele opere do lado de dentro, em que ele tem que respeitar a Constituição? Provavelmente não, porque ele vai ficar dividido entre a forma dele de agir. Então, isso é uma situação. A outra, no caso da ABIN, que lida com isso hoje, ela não tem acesso à interceptação telefônica, ela não tem acesso às informações de passaporte, de migração, que a Polícia Federal obtém, mas não é o papel constitucional da Polícia Federal fazer isso, são extremamente relevantes. Né? Claro. O que é mais fácil para eu detectar espionagem no Brasil? Sair percorrendo o Brasil inteiro? Ou descobrir as posições dentro das embaixadas que comumente mascaram os funcionários das agências de inteligência e acompanhar os passos daqueles funcionários dentro do país? Mas a nossa legislação permite? Não. Por que não? Porque é completamente diferente inteligência do que a inteligência policial. Inteligência policial, você vai investigar uma organização criminosa, tem início, meio e fim, você recebe uma autorização judicial para usar aqueles meios mais invasivos, se a organização, inclusive, mostra periculosidade, porque senão o judiciário não libera aquilo ali. Agora, você pode ter uma organização atuando no Brasil, vamos imaginar, seja inteligência americana ou uma organização que faz uso de métodos terroristas fora do país, que ela não seja criminosa aos olhos do país, mas que é importante o Estado saber o que eles estão fazendo aqui dentro. No caso da Tríplice Fronteira, depois dos atentados de 11 de setembro, né, até coincide a data, o Brasil chegou a entrar nessa rota de observação, vazou aí uma época suspeitas, né, de operações. Eu diria que uma parte disso também é no próprio governo americano se criou uma indústria do terrorismo. Né? Então, eu não diria que o Brasil, por exemplo, tem um grande peso nesse sentido, embora, obviamente, eu não tenha condições de inferir diretamente sobre isso. O que eu diria é possível você acompanhar uma organização que tenha praticado atos terroristas lá fora, mas que não os tenha feito aqui, nem seja procurado internacionalmente, durante 1 ano, 6 meses, 8, não é. Eu não vou ter autorização legalmente não existe essa possibilidade. Não vai. Exatamente. Então você e de ponto de vista de inteligência seria necessário. Fundamental. E, o que, aliás, inclusive é uma das grandes diferenças da inteligência de Estado para o policial. Pode ser que um sujeito que trabalha com inteligência ou contra-inteligência, ele vai acompanhar uma organização 10 anos aqui no Brasil e não seja, o governo opte por, não, perfeito, eu quero monitorar, até porque essa organização não sabe que está sendo monitorada, eu quero saber, não cometendo crime aqui,
Eu quero saber quem eles interagem, de que forma, como atuam e assim por diante. Então é o seguinte, nós temos um modelo que essas instituições são anacrônicas, né? A gente realmente não repensamos elas para reinventá-las, mas ao mesmo tempo que a gente não fez isso, que a sociedade não se imbuiu disso, ela também não deu instrumentos. Então, na verdade, você finge, né? Ó, vocês continuam do jeito que estava, que eu não te incomodo, mas eu também não te dou instrumentos para poder trabalhar em defesa do país. Isso acontece aqui no Brasil, e é o que não acontece nos Estados Unidos, porque sem dúvida. Eles ultrapassam, assim, né? O aparato que as agências de inteligência deles têm, né? Você tem umas 4 ou 5 disciplinas de coleta de inteligência, fontes abertas, interceptações telefônicas da internet, geoespacial, né? E fontes humanas, que é recrutar informantes, espiões e assim por diante. Todas essas agências recebem verba, tem um aparato tecnológico para a NSA, que é essa agência das interceptações telefônicas, eles trabalham com a meta de estarem sempre 5 anos à frente do estado da arte em termos de tecnologia da informação. Ao contrário do que acontece aqui, que o Estado vai pegar o computador mais avançado depois de um tempo, lá o financiador, a internet só aconteceu que empresa da iniciativa privada poderia ter o risco contábil, financeiro, de bancar um evento tecnológico do porte da internet. Então lá o Estado americano, ele vira para a iniciativa privada e fala, ó, tá aqui bilhões, milhões, para você desenvolver um produto que me seja interessante no campo de defesa. Então, o horizonte é completamente diferente do nosso mundo. Tem tecnologia disponível para essas agências que nós não fazemos ideia, né? 5 anos no campo da tecnologia da informação é uma barbaridade, é impensável. A nossa ignorância é tão grande que às vezes você escuta informações de que a China quer proteger a sua internet, né? E a gente discute que Estado totalitário. E é verdade, nós temos diferenças com o modelo de governo chinês. Na verdade, paradoxalmente, nós temos até muito mais proximidade com o modelo americano. Mas são agências que entendem o que está acontecendo no mundo hoje, né? O aparato americano, a capacidade, e eles estão lutando ali dentro dessa estrutura. A China, a Rússia, se a gente for pegar dos BRICS, né? Nós somos o país inocente, né? O país que está acordando para que o mundo é mau, as relações internacionais são completamente diferentes do ambiente interno. É compreensível, a gente estava lutando para sobreviver, para não ter inflação, para distribuir renda, né? Nosso país é enorme, estava olhando para si mesmo. Mas o mundo lá fora, a dinâmica dele é completamente diferente do que é o nosso Estado Nacional aqui, né? O aparato que esses setores têm disponível, recurso, então hoje russos, chineses, alemães, franceses, italianos, israelenses, canadenses, todos esses atuam dentro desse contexto, disputam informações e assim por diante. E até onde, Vladimir, a gente pode confiar também nesses intercâmbios que são feitos? Eu digo porque atualmente a gente tem enviado muitos estudantes para outros países e a gente aprende também com esses países. Mas até onde a gente pode garantir que o que a gente está aprendendo é suficiente para a gente conseguir, né, depois resolver essa questão que a gente está discutindo hoje? Tem uma dimensão das relações internacionais, né? Você que estuda isso, você tem o poder duro, né? Que é a coerção, o poder militar e o poder financeiro, você tem o dito poder suave, soft power, que é o poder da ideologia, da informação, do conteúdo, né? Então, diversos programas que são disponibilizados por aí são programas do poder suave, de você ganhar aquelas pessoas para a perspectiva ideológica daquele Estado, daquela sociedade. Então, óbvio que nós não podemos cair no contraponto, que é o xenofobismo, que é não me relaciono com nenhuma outra nação. Nós temos que nos relacionar. Mas em determinadas áreas do Estado, você tem que entender que isso existe. Pra você ter uma ideia da dimensão dessa questão do soft power, tem inclusive vários estudos sobre isso, publicações norte-americanas, que se chama a Guerra Fria Cultural. A CIA, durante a Guerra Fria, o início da Guerra Fria, com medo dos intelectuais irem à esquerda, irem para a saída comunista, eles criaram uma esquerda dentro do capitalismo. Então eles começaram a fomentar a publicação de livros, congressos, encontros, discussões, promoveram atores. Para quê? Para esses atores criticarem o capitalismo dentro do capitalismo. A maior parte sem inclusive ter noção de que estava fazendo isso. Mas o que é que eles estavam servindo? De dique, né? De opa, todos os descontentes paravam. Não, veja, aqui no nosso modelo liberal existe oposição, existe debate ideológico. No modelo russo, comunista, não.